Deus está me incomodando para falar do meu testemunho lá no Rio. E antes da gente orar, eu vou ministrar daqui a pouco sobre a Páscoa. E é uma pergunta bem interessante. O que a Páscoa mudou a sua vida? Não é verdade? E a gente vai ouvindo algumas histórias, né? Nós temos a história da Páscoa, nós temos a história do nascimento de Jesus, nós temos a história da crucificação, da ressurreição. Mas às vezes as histórias, elas vão sendo contadas e elas vão se tornando tão naturais para nós que ela passa a ser uma história e não mais algo que mudou o mundo, algo que mudou a humanidade, algo que mudou a minha vida e a sua, algo que mudou o nosso destino, mas acima de tudo mudou a nossa forma de viver na terra. O que uma pessoa ressurreta muda alguém? Será que se você fosse hoje num velório, alguém levantasse, você ainda creria no poder de Deus? Porque às vezes não nos falta fé. E é aí que eu quero começar no meu testemunho. Porque muitas nós temos esse conhecimento, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas nós temos as nossas crenças, e Deus, na maioria das vezes, vai usar a fé para ferir a sua crença. Aprenda isso no mundo espiritual. Quanto mais você conhecer da palavra de Deus, mais a palavra de Deus se torna verdade na sua vida, mais ela vai ferir aquilo que você acredita, principalmente no natural. Então vou começar meu testemunho e depois eu termino com a pregação. Depois vai ter um momento de oração, eu volto na pregação. Mas eu tive acho que uns 15 dias atrás, não mais, uns 20 dias atrás, um mês. Eu fui chamado a uma reunião, eu represento uma empresa, trabalho com aparelhos auditivos, então a minha vida é lidar com a saúde do paciente, mas com tecnologia. Então são duas coisas bem interessantes. Então a minha vida é lidar com a saúde do paciente. Obrigado. Só faltava o eco agora. E fui chamado a uma reunião, e aí me falaram, a reunião é com fulano de tal, é a CEO da empresa no Brasil. Eu estou falando de uma marca que tem no mundo inteiro, estou falando de uma empresa que tem no mundo inteiro. Então, para quando a chefe do Brasil e América Latina te chama para uma conversa, você já fica pensando que você fez alguma besteira ou que vai vir alguma bomba de lá para cá. E geralmente é assim, eles mandam a bomba e você que resolva sua vida. Aí, fui para a reunião, foi online, né? Entrei, quando eu abri o Teams, estava a presidenta no meio e a diretoria para as laterais. E eu entrei, estou esperando o resto dos representantes do Brasil entrarem, né? E ninguém que entra. Eu comecei a ficar nervoso e perguntei, gente, a reunião é só comigo? Aí todo mundo falou, aham. E todo mundo quieto, sério, me trollando literalmente. Aí eu olhei logo e falei assim, o que foi que eu fiz? Eu e minha boca grande. Aí eu fui logo na chefe, né? Maria Helena, o que foi que eu fiz? Ela, calma aí, que nós já vamos explicar. Resumo da ópera. Eu já, com o fígado enrolado no intestino, abriram lá uma apresentação e me explicaram um monte de coisa que a marca é canadense, a empresa canadense fez uma análise de alguns representantes do Brasil, para essas pessoas irem para participar de um meeting científico que vai ter lá, uma reunião científica da empresa, que vai ser uma promoção para todas as pessoas do mundo inteiro, só que levaram só os melhores de cada país. E eu fui selecionado entre os 3 melhores de cada país. E só para você ter uma ideia, que eu não, assim, eu estou feliz com isso, mas eu não estou me gabando pelo seguinte, porque isso é puramente sobrenatural. A Bahia, se você não sabe, o estado da Bahia é o pior lugar que tem para lidar com a parte de saúde, economicamente falando. É o lugar mais difícil que tem para vender aparelho auditivo. Ou seja, eu estou no estado que tem tudo contra para eu receber um prêmio desse. Então não sou eu, é um milagre.
E aí, quando você pensa em milagre, eu falei que Deus muitas vezes vai ferir nossa fé, nossa crença, para que a gente possa aprender a andar por fé. Ela falou assim, só que, aí quando vê o só que, é um soco que vem, né? Você já tem passaporte? Eu falei, não. Você já tem um visto americano? Eu falei, não tem nem o passaporte, quanto mais o visto. Visto para lugar nenhum, sou só visto por Jesus, minha filha. Ela, você tem 15 dias para resolver isso. Moço. E aí conversa com um, conversa com outro, a única coisa que você chega à conclusão é, não tem como. Porque a empresa tinha até o dia 15, agora, para pagar minha passagem. Eles vão pagar minha passagem, hospedagem, vão me levar, vão me trazer, vão pagar tudo. Falou, só tem o dia 15, então você tem que... Fui tirar o passaporte. Chegou lá, deu um B.O. danado no meu nome. Por causa do nome da minha mãe, escrito de diversas formas. Na minha identidade é uma coisa, na minha identidade profissional é outra, na minha carteira de trabalho é outra. Eita, uma bagunça. Fui lá, minha certidão de casamento estava outra. Eu falei, rapaz, tá um negócio sério. Aí eu falei pro cara, meu irmão, o cara falou assim, ó, você pode ter problema. Eu falei, tira o passaporte, irmão. Vê o que você faz de certo e tira o passaporte. Tirei o passaporte. Era para sair na sexta, não saiu, foi sair lá na quarta-feira. Eu falei, Jesus, o prazo está ficando pequeno. Aí eu contratei uma despachante lá de São Paulo para me ajudar, porque essas coisas são bem burocráticas. E se você não entende, você tem que ter gente que entende para andar ganhar tempo, né? Aí a primeira pergunta que eu falei, ô Cida, vai dar tempo? Ela falou, William, só vai saber se a gente fizer, né? Aí o passaporte canadense, que eu vou para o Canadá, 90 dias, não tem nem como. Eu precisava para 15. Ela, então tem um jeito, a gente consegue o americano e pede um documento chamado ETA para você ir para o Canadá, porque com o ETA você entra no Canadá sem problema se você tiver o visto americano. Falei, beleza, então vamos. Ela não falava hora nenhuma que não ia dar. Falei, nós temos que conseguir. Nós temos que conseguir. E aí começa, tome ele documento, tome isso, tome aquilo. É uma burocracia da desgrama. Tarará, vamos agendar a visita no consulado. Que dia que eu tinha que eu já estava com tudo em mãos? Dia 15. A primeira visita para tirar as digitais e entregar documento, dia 14. A segunda visita para falar com o oficial consular, dia 15. Só que geralmente eles pegam os seus documentos, fazem a sua entrevista e só vai te entregar 10 a 15 dias depois. Deus vai ferir as suas crenças para que você possa aprender a andar por fé. Na crença real, o que ia acontecer? Ia dar tempo? Aí Cida falou assim, ó, você vai, seja bastante verdadeiro, explique a sua situação, e se o oficial consular cair na sua graça, pode ser que te entregue no mesmo dia ou até no dia seguinte. Eu já vi isso acontecer. Eu tomei aquilo como esperança. Fui embora. Dia 14, fui lá, tirei os dedinhos, tarará, fui embora. Dia 15, estou eu lá. Me chamaram, estou eu na fila, olhei para a moça assim, né? Fiz igual Samuel, quando chegar para ungir Davi. Olhei assim, não, é essa daí, é o rei, esse é o rei. A mulher toda americana, toda brasileirada já, toda sorridente, toda boa. Eu falei, é ela. É papai do céu purinho. E eu estou aqui, bonitinho, crendo já no meu milagre. Ela toda sorridente com todo mundo. Eu falei, é impossível essa mulher me negar esse negócio. Quando chegou a minha vez, foi o primeiro, foi o segundo, o terceiro era eu. Quando chegou a minha vez, a moça do corredor falando, ela vai fechar aqui o box, vem comigo, por favor. E lá você não tem essa de vai ou não vai, meu irmão. Você obedece, ou então você botou para fora. É uma burocracia, você não entra com relógio, você não entra com celular, você não entra com nada dentro do consulado. É um negócio fora do comum. E tudo muito rápido, tudo muito agitado, tudo é um negócio muito louco. Aí, me levou para um outro lugar. Botou lá na frente. Aí eu olhei pro cara, camarada sério, meio sisudo. Falei, tomara que as aparências enganem, né? Estou eu lá esperando. Aí me chamou, entreguei o passaporte, documento, me fez um monte de perguntas, respondi todas elas como deveria. Aí ele perguntou assim,
Você trabalha com o quê mesmo? Aí eu falei, com aparelho auditivo, tarará, tarará, pessoas com deficiência auditiva. Ah, tá. Aí ele fez uma piada em inglês. Que ele é americano. Ele fala em português com você, mas na hora ele fez uma piada em inglês. Eu, yes. Assim, como se tivesse amigão dele. Yes. E ele começou a rir. Abriu os dentes para mim. Ficou lindo. Eu falei, glória a Deus, Jesus purinho na causa. Não sei nem o que ele falou comigo, mas tudo bem. Eu entendi o contexto e yes. E ele, ó, ficou rindo. Eu, maravilha, o cara estava com a cara fechada. Agora está rindo? Tá fácil, papai. Me entregou e falou, seu visto foi aprovado. Falei, beleza. Mas posso fazer um outro pedido ao senhor? Aí ele já rindo, não, pode, fale-me. Aí o e-mail que o senhor recebeu aí nas suas mãos está dizendo que eu tenho que dizer para a empresa que eu tenho um visto em mãos hoje. Senão ele não vai comprar passagem, porque a empresa tem data fiscal para resolver essas coisas. Aí ele olhou o e-mail de novo para ver se está falando verdade. One moment, please. Eu, tá bom, um momento, por favor. Eu falei, tá. Levantou, foi lá dentro. Voltou com um papelzinho amarelo na mão. Escreveu no papel, escreveu no outro, cortou no meio. Botou no meu passaporte, botou na mesa, no negócio dele. Me entregou outro. Pega amanhã, a partir das 2 horas. Falei, precisava para hoje, para amanhã já está de bom tamanho, né? Aí eu peguei e saí rindo. Yes. Sentei na primeira lanchonete que eu encontrei, abri tudo, mandei para a moça, falei, agora vamos pegar o ITA. Não, minto. Peguei na quarta-feira, já sentei, fotografei a página que ela precisava, mandei para ela, vamos pedir o ITA. Daqui a pouco ela já me mandou 4h pouca da tarde e falou, ó, já está pedido. Porque eu tinha um visto, mas ainda não podia entrar no Canadá. E o Senhor, vai dar tempo, não. Eu avisei a empresa, ó, estou com tudo em mãos. Aí quando foi 11h30 da noite, ela me manda uma notícia. Abre o seu e-mail, vê se você recebeu. Aí estava lá o documento prontinho, tudo pronto para eu partir para o Canadá. O que a gente aprende com isso? Você não recebe fé para não ter problema. Você não recebe fé para você receber coisas fáceis, vão cair do céu. Você recebe fé para viver o que é necessário, até mesmo quando não é natural. Não é natural eu ir, não é natural ser selecionado, não era natural os resultados que eu tenho, não são naturais. Economicamente falando, não são. Não era natural as coisas darem certo. E o fato que deu. Mas o tempo todo eu tive que calar minha alma e acreditar no sobrenatural. E crer naquilo que era improvável. Então Deus vai ferir as nossas crenças, para que a gente possa andar por fé. Então quando você for orar agora, que a apóstola vai dirigir o movimento de oração, ore com fé. Ore com fé. Deixa Deus te ferir. Deixa Deus dizer para você que você está errado. Deixa Deus te dizer que o que você pensa é mentira. Que os pensamentos que valem, os pensamentos do Senhor. O Senhor diz, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Agora é interessante, para vos dar o fim que desejais. Fica com o pensamento de Deus a seu respeito. Amém? Aleluia. Vamos orar com fé? Vamos? Muito bom. Aquelas pessoas que estão enfermas, tem pessoas enfermas aí? Tem pessoas com enfermidade aí? Então eu gostaria que você viesse aqui na frente, por favor. Aleluia, Jesus. Vamos orar com fé, não é? Para cá, sim. Para cá, céu.
Para cá. Sim, é no altar do Senhor. Amém? Quem mais está com enfermidade aí, gente? Amém. Efraim. Vamos lá. Joyce. Cadê Rafael? Sofia, vem aqui representar a Joyce. Aleluia. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá. E nós vamos orar com fé. E nós vamos orar com cura. Orar sobre cura nessa hora. Pai, nós cremos que Tu és a cura. Tu és a cura de Efraim, Tu és a cura de Selma, de Joyce, de Cláudia. Tu és a minha cura, Senhor Jesus. Pai, nós cremos verdadeiramente no Teu sangue. Pai, em nome de Jesus, muda nossa mente nessa hora para crer no Teu sobrenatural. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para que verdadeiramente o Senhor possa nos tocar, Pai. Que o Senhor possa tocar o nosso corpo físico, que o Senhor possa tocar a nossa mente, o nosso emocional. Pai, em nome de Jesus, arranca, Senhor Jesus, aquilo que é necessário para que venhamos desfrutar de saúde plena, Pai. Arranca, Senhor Jesus, os nossos pensamentos de mal. Arranca, Senhor Jesus, a enfermidade do nosso corpo. Tudo aquilo que está abatendo o nosso corpo, que sai agora, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. E que haja cura neste lugar. Que haja cura neste lugar. Em nome de Jesus. Cremos, Senhor Jesus, cremos verdadeiramente que Tu tens a cura sobre o nosso corpo. Liberta-nos, ó Deus, liberta-nos, ó Senhor Jesus. Cura nossa alma também, Senhor. Cura as nossas emoções. Cura, Senhor Jesus, a emoção, aquilo que está nos impedindo de avançar com os pensamentos em Ti. De prosperar em fé, Senhor, de prosperar, crer que o Senhor é quem tem a solução para as nossas vidas, para o nosso corpo, para as nossas circunstâncias, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, declaramos a cura nessa hora para todos os nossos irmãos nessa hora. Em nome do Senhor Jesus. E haveremos de dar testemunho daquilo que o Senhor está fazendo. Haveremos de dar testemunho daquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém? Pode. Olha, gente, tem um testemunho para falar para vocês. Naquele dia que teve o selão, que teve o bolo, eu trouxe o bolo. E aí tem uma vizinha do meu lado, que mora do meu lado, eu disse, Lúcia, me ajude, porque eu tinha acidentado, eu disse, Lúcia, me ajude, que Jesus vai mudar a sua situação da família. Os filhos, um filho mora em frente dela, casado, não falava com ela. Outro filho mora no outro bairro, não falava com ela. Quando cheguei em casa, ela foi lá em casa dizer, Selma, falou para a Samile, meu filho esteve aqui e me chamou para ir para o sertão ver meu marido. Nem falava com ela? Não, morava todo mundo em frente. Ele só falava com ela na necessidade, mas... se ele chegasse com as compras, ele deixava o carro lá longe. Não convidou ela para a formatura da mulher. No dia da formatura da mulher, ele deixou o carro lá perto do Itabuna Esporte Clube. Para ela não ver ele saindo para a festa. Então, quando foi ontem, ela chegou do sertão. Ela está abatida, que ela é depressiva, né? E os filhos ficam dizendo que é mania dela. E aí, eu e Samile que está acolhendo ela. A gente está falando do amor de Jesus. Quando ela estava lá, ela quase não falava com a gente. Eu acho que a família, para não falar nada, mas só em Deus, levar ela lá no sertão. E sim, um feriado que teve antes, foi 2 carros para o sertão, vazio, e não levou ela. E dessa vez, que eu disse para ela que Deus tinha que mudar aquela situação dela, e Deus mudou. E Deus vai mudar da filha dela também. A filha dela já veio aqui, viu? E eu creio que Jesus vai fazer algo grande nessa família. Muito obrigada pela oportunidade.
Amém, Jesus. Amém. Mais alguém quer falar? Amém? Glória a Deus. Vamos, Carlinhos. Ele gosta que eu chame ele de Carlinhos. Ela pode. Só ela. Deixar bem claro. Né? A Dani já chama de Carlinhos. Da B.O. Queridos, é bom estar de volta com vocês. Agradecer a todos aí as mensagens, as orações. Continue orando, porque o projeto de Deus ainda não acabou. Amém? Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Queria que colocasse aí para mim. Isso. Vamos falar só isso aí hoje. Eu quero voltar a essa afirmação que eu fiz. Eu sou muito crítico quanto às coisas que vão se tornando comuns. Porque a gente não pode tornar algo comum, algo poderoso em comum, porque ele perde o seu poder. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para transformar a vida daqueles que creem. E se eu falar de Páscoa, falar de ressurreição, crucificação, tudo isso aqui nessa noite, todos vocês vão saber. Se eu disser, né, que ovo de Páscoa não tem nada a ver com cruz, crucificação e companhia, você também já sabe. Se eu falar de Jesus, é possível que você também já sabe. Não é verdade? Então, o que tem que ser pensado é o seguinte: nós celebramos a Páscoa, é a festa mais celebrada da Bíblia, a mais poderosa da Bíblia. Mas o que ela mudou a sua vida? O que eu sei da Páscoa muda o que na minha vida? A palavra Páscoa vem de Pessa, do judaísmo, né? Pessa significa passagem, que celebrava o quê? A saída do povo do Egito para Canaã, que para nós hoje tipifica o quê? A nossa saída do mundo. Nós entregamos a nossa vida para Jesus e agora nós andamos em novidade de vida. Andamos agora no reino de Deus. Mas isso não foi algo que aconteceu fora de nós, porque você continua nesse mundo. Isso aconteceu dentro de nós. Então, quando eu vejo, né, vamos fazer uma festa de Páscoa, vamos fazer uma festa de Pentecostes, vamos fazer uma festa da colheita, nós estamos celebrando. E as pessoas celebravam porque aquilo havia mudado a história das suas vidas. Então, todo ano, quando você for celebrar uma Páscoa, que na verdade não é, essa é a data do tido calendário cristão, nem é a data da Páscoa em si, porque o calendário deveria ser o calendário judaico, porque Jesus não morreu numa Páscoa cristã, Jesus morreu numa Páscoa judaica. Até isso nós fraudamos o Evangelho, porque parece que o que manda é a Páscoa cristã, porque a igreja, que é a igreja católica, instituiu isso, e não é verdade. A nossa Páscoa, ela é judaica. Jesus morreu no dia da Páscoa judaica, no dia que celebrava a saída do seu povo do Egito. Então nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus e entender que a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para transformar a vida daqueles que creem. A palavra de Deus, ela não é algo para virar uma história, um conto, e a gente simplesmente celebrar sem entender que aquilo se aplica na nossa vida. Faz sentido para você o que eu estou falando? Queridos, eu não sei você, mas a gente precisa ler Bíblia de verdade e entender que nós estamos vivendo em tempos que a gente precisa discernir os tempos. E eu quero terminar a mensagem de hoje discernindo o tempo pascual que nós estamos vivendo. E para isso nós vamos entender isso aqui, ó. Esse é o plano de Deus para nossas vidas.
Começou na criação, tivemos a queda do homem, tivemos a redenção e depois a consumação de todas as coisas. Se você não sabe, isso aqui é a função de Deus para nós. Esse é o objetivo de Deus em nossas vidas. Deus tem uma missão. E ela está aqui, ó. Seu plano redentivo. Então, há um início e há um final. Há um princípio e há um fim. E nós fazemos parte dessa história que Deus estabeleceu pelo seu poder, amém? E é interessante que o maior objetivo de Deus, sabe o que é? Te amar. Provar para você que Ele te ama. Quando você ouve lá em João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. É a definição do que Deus veio fazer. Desde quando Deus fez o homem, o objetivo de Deus é o quê? Amar o homem. E qual a nossa maior carência no mundo? E aí nós substituímos o amor. Não, eu vou ter um casamento que aí eu vou ser feliz. Não, agora eu vou ter um carro que eu vou ser feliz. Não, agora eu vou ter filhos que você feliz. Oh, vai ter trabalho que não acaba mais. Não, agora eu vou ter uma casa, eu vou ser feliz. Agora eu vou. E aí vai, eu vou ter dinheiro, vou ser feliz. E no final continua o quê? Infeliz. E é interessante que na Bíblia, nós temos de Gênesis 1 e 2, na criação, nós temos o período, se você quiser saber assim, ó, qual que era o objetivo de Deus, você vai ler Gênesis 1 e 2. Você vê que ali entre Gênesis 1 e 2 não havia pecado. É porque eu poderia te dar uma aula aqui de hermenêutica, que seria lindo aprofundar tudo isso. Mas vamos só no que Deus fez. Deus se manifestou, ali Deus mostrou quem Ele era e o que Ele queria fazer. Ali já estava Jesus, já estava o Espírito Santo e já estava o Pai. E é interessante pensar nisso porque Deus mostrou e revelou na sua palavra o que Ele queria para nós. Um lugar onde a sua presença era real e palpável. Um lugar onde o homem poderia ter todas as coisas que Deus havia entregue ao homem. E aqui eu quero fazer aqui uma menção a você. Deus não tem problema com nada que você vier a conquistar na face da terra. Deus tem problema quando essas coisas se tornam Deus na sua vida. Então, em nome de Jesus, pare de buscar a Deus, porque você precisa de alguma coisa. Porque até isso Jesus fez na cruz no dia que morreu. Qual a questão do homem? Era existencial. Domine o homem, façamos o imagem a nossa, aí o homem se torne mais semelhante. Deus dá a ele autoridade, domínio e poder sobre a terra e sobre tudo que há na terra. Deus não tem problema em te dar as coisas. Ou melhor, Ele já te deu. Mas enquanto você não tiver Ele, você não tem as coisas que Ele tem. E esse foi o problema da queda. Repara que da queda até a consumação, nós temos aí Antigo e Novo Testamento. E é aqui que a gente vai olhar para Jesus. Toda a Bíblia fala de Jesus. Não, só o Novo Testamento. Então essa pessoa não estudou a Bíblia. Porque o próprio Jesus disse, eu sou aquele que os profetas profetizaram. Então qual a parte da Bíblia que eu preciso aprender, pastor? Só de Gênesis e Apocalipse. Só? Não é muito não. Então começa a ler logo. Estudar logo. Aprender logo. Senão a sua fé não aumenta. E aqui vale uma questão. Como é que você vai conhecer as coisas de Deus sem ler a palavra de Deus? Sabe qual é o objetivo da palavra de Deus? Não é te revelar Deus. É revelar você para Deus. Ou melhor, para você mesmo.
Você já começou a ler a Bíblia e quando a Bíblia começa a te convencer, você fala assim, sou eu mesmo. Aí você descobre que você não pode ser mais aquilo porque tem um outro padrão para você ser. Esse é o objetivo da Bíblia. Amém? Então vamos entrar nesse tempo. Queda, redenção e consumação. Para a gente poder entender. Na criação, nós tivemos Deus se revelando quem Ele é e como vai ser. E aí nós temos lá no princípio, criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor planava sobre a terra, e disse, haja luz, e havia luz. E aí vem João e disse, e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Na criação, guarde isso aqui no seu coração, a única coisa necessária era a obediência. No Velho Testamento, a única coisa necessária era a obediência à lei. No Novo Testamento, continua necessário a obediência à verdade. Estão comigo? Amém? A relação com a terra, Deus revela do homem com a terra, Deus revela o jardim e a sua particularidade em presença dele com o homem na criação e fala da árvore da vida. Tinha duas árvores, do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da... Mas Deus tinha dado uma ordem. Repare que é sempre aqui que a gente cai. Você não precisa querer conhecer o que Deus já disse. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer pegar nossas crenças para justificar nossa fé. Só que a fé, ela já é o firme fundamento. Então, o que fundamenta é a fé. E a fé só vem pelo ouvir a palavra de... Mas eu só ouço a palavra de Deus se eu permanecer obediente a ela. Por isso você vai ver em Hebreus 12, pela fé Abraão conquistou a terra, pela fé Moisés fez isso, pela fé Caim fez isso. Abel, quer dizer, fez isso. E pela fé. Se Deus não ferir as suas crenças, você nunca vai andar por fé. Você vai querer o coelhinho e o ovinho de chocolate. E não o cordeiro, ervas amargas. Pão sem levedura. Que foi isso que eles comeram quando saíram do Egito. Foi o que deu para levar. E aí você tem depois da criação a queda, ali em Gênesis 3. A relação do homem com Deus é arruinada. Aí Deus agora concede o castigo à serpente. Deus coloca, demonstra a correta relação agora do homem com a terra, que agora do suor do rosto ele comeria, e a expulsão do homem do Éden, da presença de Deus, do lugar de completude do jardim de Deus. E agora Deus coloca 2 anjos e tira o acesso à árvore da vida. Vou fazer só aqui um parênteses, só para você entender o contexto. Mas lá em Salmo 1, a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na palavra do Senhor dia e noite, e tem o seu prazer na palavra do Senhor, porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, na estação certa dá o seu fruto. Aí vem João 15, e Jesus diz, o meu pai é o lavrador, e eu sou a videira. E você só pode dar fruto se você estiver em... A partir de então, o homem não podia mais ter acesso à árvore, a Jesus. Repara que você não está vendo Jesus no Velho e no Novo Testamento. Isso pode te assustar. Mas não, ele está lá. Ele está desde o princípio. Nessa queda do homem, o homem agora vive pela desobediência. Deixa eu te dizer uma coisa.
O apóstolo Paulo fala assim, ó, aquilo que eu deveria fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu deveria fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou. Gálatas 5, Gálatas, o mesmo Paulo vai dizer que a nossa carne luta contra o nosso espírito para que este não faça a vontade de... Então vamos botar aqui no pé da letra, gente. Entre fazer a vontade de Deus e a sua, você vai fazer qual? Qual? A sua, acabou. Então deixa de ser crente Nutella achando que você está santificado para o resto da vida. Porque a santificação, ela é verdadeira. Quando você morreu para Jesus, para o mundo, você morreu de verdade no batismo. E nós vamos chegar lá já nessa verdade. Mas em nome de Jesus, se você não ora, se você não tem disciplinas espirituais, se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não confessa, se você não tem discipulado, se você não está imerso na realidade de Deus e no meio da comunhão dos santos, sabe qual a probabilidade de você viver Jesus? Só há uma, o seu Jesus, e não da Bíblia. E é isso que te torna religioso. Jesus não quer você religioso, Jesus quer você um filho, semelhante a Ele. E o mesmo Paulo que fala isso, ele fala que ele busca todos os dias encontrar, ser melhor, igual a Jesus, e encontrar a virtude da ressurreição. Mas para isso, lá em Colossenses ele vai dizer que ele deixando para trás as coisas que agora ficam, eu prossigo para o alvo. Então que nessa noite a gente possa deixar para trás e prosseguir para algo um pouco mais excelente, que é Cristo, que é tudo. O problema da desobediência é que agora eu tenho que viver pela graça. E o grande problema de a Páscoa virar uma história é que eu vou viver pela graça sem ter acessado as verdades do Espírito. Querido, sabe qual foi o problema da queda do homem? O problema existencial. Você está lutando todo dia para alguma coisa responder ao seu coração e te dar uma satisfação. E te preencher com alguma verdade, te preencher com alguma glória. Agora escuta isso. Deus revelou seu Filho ao mundo para que você pudesse ser cheio da glória dele. Deus enviou seu Filho ao mundo para que você não soubesse só sobre a glória dele, não conhecesse só as verdades dele, mas para que você fosse cheio da glória dele, porque a terra está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus, sim. Mas a Bíblia é clara, toda a terra será conhecedora da glória de Deus. Isso só pode acontecer através de mim e de você. E na queda, queridos, nossa questão existencial nos levou para esse lugar de ambição, nesse lugar de naturalismo, nesse lugar de iluminismo, como gostam os cientistas, onde o nosso conhecimento, as nossas crenças é maior do que a palavra de Deus. Já isso. Mas eu preciso entrar primeiro na redenção. Quando a queda começa em Gênesis 3, e ali em Gênesis 3, Deus já anuncia sua graça sobre o homem. Pega o homem, tira do Éden, mas dá a ele uma vestimenta, dá a ele agora um trabalho, e acima de tudo ele dá a ele uma sentença. E a sentença que ele primeiro aplica foi a sentença à própria serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. E ela pisará, o filho dela pisará na sua cabeça, e você morderá o seu calcanhar. Aqui Jesus já estava sendo anunciado. Porque
Por que é importante saber disso? Porque Deus não perdeu o controle da humanidade, porque o pecado entrou na humanidade. O cordeiro que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, as feridas que seriam curadas, já estavam preparadas antes do pecado entrar no mundo. Mas do quanto você se apropria dessa verdade hoje? Na redenção, Deus coloca o filho da mulher pisando na cabeça da serpente. E é interessante que todo o Velho Testamento tinha uma missão de trazer o filho para dentro da história. Deus levanta agora uma promessa sobre Abraão, pai da fé. Deus levanta um povo, Deus pega um povo, dá a ele uma lei, dá a ele uma terra, para que essa terra pudesse ser um testemunho para todas as nações, para que o filho dele nascesse naquele lugar. E se você não sabe, Canaã ficava na encruzilhada aonde poderia ser espalhado o evangelho para os 3 continentes. Deus não faz nada à toa, tudo tem um objetivo. Nada na sua vida está ao acaso, tudo Deus tem um objetivo. Creia nisso. Mas lá em Mateus 1:23, a gente vai ver o nascimento de Jesus, e vai ouvir assim: eis que a virgem dará à luz um filho, e colocará o seu nome de Emanuel, que é Deus conosco. Mas antes de Deus dar o filho para pisar na cabeça da serpente, Ele nos mostra a função desse filho, no versículo 21. Seu nome será Jesus, e Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para me salvar dos meus, para me reconciliar com Deus, para me justificar diante de Deus. Porque Deus olhou para o mundo, né? Se você for abrir, abre aí para mim. Abre Romanos para mim 5, 10. Vocês estão entendendo o panorama que eu estou montando aqui para vocês? Amém? Então vamos lá. Romanos 5,10 vai dizer: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Páscoa. Cara, isso aqui, ó, estava sinalizando, ó, Deus tem uma aliança conosco. Nós não tínhamos condições existenciais na nossa carne de nos voltarmos de novo para Deus. Mas o fato é que nós fomos regidos de uma imagem, de uma semelhança de Deus. E a Bíblia diz que Deus botou a eternidade dentro do homem. E o homem vai passar a sua vida inteira buscando essa imagem, essa semelhança. Mas o pecado deturpou essa imagem e semelhança. Mas Jesus foi o substitutivo daquilo que era impossível ao homem. Mas não é impossível a quem? A Deus. Nós tínhamos uma dívida e Ele pagou essa dívida. Cara, eu posso não valer nada para ninguém, mas eu sempre fui muito caro para Deus. E é por isso que eu não posso andar na minha velha natureza. Quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos pela sua. Jesus morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Diga comigo: Jesus morreu a minha morte para que hoje eu pudesse viver a sua vida. Que vida que você tem vivido? Quando você acorda de manhã, qual é a vida que você tem manifestado? Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Isso é Páscoa. Bota aí para mim, Alain. 19 e 20, no mesmo capítulo. Depois você lê Romanos 5 todo. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Sim, todos nós. Cara, se você pegar ali, ó, Efraim, que tem meses, é pecador.
olha lá, ó, é pecador. E ele precisa crescer, ele precisa ser ensinado sobre isso. Porque se ele crescer nesse caminho, ele não vai se desviar dele quando crescer. E aí ele vai entender que a condição natural dele, e ele vai entender que ele precisa de um Cristo, de um Salvador. E aí ele vai entregar a sua vida para esse Salvador, e vai viver em novidade de vida. Mas ele vai ter que encontrar na sua mãe e no seu pai esses exemplos. Ele vai ter que encontrar em mim e em vocês uma comunidade que faz isso fazer sentido, ter valor, ser glorioso. A nossa maior preocupação se a gente vai botar arroz e feijão dentro de casa, se o filho vai ser doutor, isso, aquilo, queridos. A nossa maior preocupação é, eu e minha casa não vamos para o inferno. Porque o inferno não foi feito para nós, mas para Satanás e os seus anjos. Deus fez para mim um lar celestial, para que eu pudesse estar na presença dele, eu e minha casa, minha família, e todos quanto o Senhor, e a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu podia falar um monte de coisa da Páscoa para te abençoar, mas o que nos abençoa, sabe o que é? É a obra de Jesus consumada na cruz. E isso ainda é o Evangelho, e não vai ser história. E todos os anos nós precisamos celebrar sim, e lembrar do caminho que nós estávamos indo, e que nós nos arrependemos desse caminho, e voltamos para um novo e vivo caminho, que é Cristo. Versículo 20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Coloca para mim João 19:30. 30. João está narrando agora o texto que eu poderia estar pregando. Jesus foi levado a Gólgota, subiu aquele morro, chamado Morro das Caveiras, colocado diante de 2 ladrões. Não tinha nenhuma acusação contra ele. Pilatos lavou suas mãos, e sabe quem crucificou Jesus? Fala assim, eu. E sabe qual é o perigo desse tempo? Se Jesus manifestar, a gente crucificar ele de novo. Toda vez que eu nego a verdade bíblica para viver as minhas verdades, eu estou crucificando Jesus novamente. Cuidado. Tem que falar, não, jamais faria isso. Ô, meu amigo, ele foi crucificado pelos seus. Veio para os seus e os seus não o receberam. A gente pode brincar de ser crente, a gente pode brincar de ser evangélico, mas Deus não brinca de ser Deus, Jesus não brinca de ser Jesus, o Espírito Santo não brinca de ser Espírito Santo, e a palavra de Deus não muda. Então, dentro desse contexto da criação que eu coloquei aqui, quem está em mudança, em processo de mudança é quem? Somos nós, nos tornamos de novo imagem e semelhança daquele que nos criou. Você é cópia de Jesus. Vou te provar isso já já. Mas vai lá, ela. Assim. Então, assim que experimentou o vinagre, porque estava com sede. Exclamou Jesus, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu. O que está aqui com a letra? Jesus ali estava como homem. Quem era esse homem? Eu e você. Era o justo morrendo pelo injusto. Era o santo morrendo pelo pecador. Era o que não tinha defeito morrendo por quem tinha defeitos. Mas ali a palavra diz consumou. Sabe o que significa essa palavra consumou? Tetelestai. Você sabe o que ela significa? O que eu fiz agora, ninguém pode mudar mais. Pegue isso aqui no seu espírito, em nome de Jesus.
Jesus, ele não morreu para mudar Roma e Jerusalém. Jesus não morreu para mudar os judeus e transformá-los em cristãos. Jesus morreu para mudar a plenitude dos tempos. Jesus morreu para mudar a condição da humanidade. Ai de nós, se não fosse Jesus. Coloca aí, por favor, Gálatas 4:4. Que eu já vou sair da redenção e já vou entrar também na consumação para eu conseguir pregar nessa noite. Gálatas 4:4, Paulo vai nos falar assim, ó, todavia, quando chegou a plenitude dos, Deus enviou o seu, quando é que foi a plenitude dos tempos? E aqui eu quero te dizer uma coisa, desde o dia que Jesus morreu, a sua vida foi transformada. Ela não foi transformada no dia que você foi e aceitou Jesus. Em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. Ela não foi transformada quando você... Não, ela foi transformada antes de você nascer. Você não é um projeto de um acaso. Você não é a dormida de papai e mamãe. Você é alguém que Deus gerou vida para que nesse tempo pudesse manifestar a glória e a presença dEle. Nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da... Então Jesus não desfez isso que estava escrito. Ele nos ensinando o seguinte, ou obedece, ou não vive. Ou obedece, ou não vive. Então olha que interessante, os 2 primeiros capítulos da Bíblia não tinha pecado. Se a gente pegar agora de Gênesis 3 até Apocalipse 20, a gente vai encontrar o quê? Pecado. Volta aquela imagem para mim. O Antigo Testamento apontava para quem? Cristo. O Novo Testamento aponta para quem? Tudo isso aconteceu para que você pudesse viver isso aqui, ó. Agora coloca Apocalipse 21 para mim, por favor. Isso é um panorama, amém? Isso é Bíblia, amém? Mas você já entendeu os tempos que você está vivendo? Você entendeu que você não está aqui brincando de ser do MAGC? Você não está aqui brincando de ser apostólico? Você não está aqui porque você gosta de Delvânia e de Williams? Eu sei que vocês gostam. Mas... vocês estão entendendo, amém? Queridos, então vi novo céu, João falando, e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Sabe quem é essa noiva? Quando você fez assim, você me alegrou. Nós, já fala nós, eu. Cara, desde o dia que Jesus consumou, desde o dia que Jesus gritou, tetelestai, desde o dia que ele saiu dessa pedra, foi um jardim, amém? Era um jardim, que ele deixou o lenço dobradinho, dizendo, eu vou, mas eu volto, que aí significava o lenço lá dentro. Ele está dizendo assim, um novo tempo se fez na sua vida. Você agora não é mais escravo do pecado, você não é escravo da enfermidade, você não é escravo dos prazeres, você não é escravo dos seus sentimentos, das suas emoções, você tem um Cristo. Você tem uma vida que para você viver em abundância. Você tem um Espírito que vai testificar no seu Espírito que você é filho de Deus. E como filho você tem direitos à herdade e ser semelhante também a Ele. É nessa hora que vocês dizem, aleluia. Passa de novo lá para mim. E ouvi uma voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele
Oh, Jesus. Maranata. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso aí parece que ainda vai acontecer e vai. Mas ao mesmo tempo já aconteceu. E é aqui que está a questão. Maranata, isso vai acontecer, amém. Mas isso também já aconteceu. Eles serão o seu povo e o próprio Deus virá com eles e será o seu. E aí eu encerro a minha mensagem, que era só isso que eu tinha para pregar, na verdade, depois desse panorama. Deus preparou a Páscoa para que hoje nós pudéssemos andar nessa novidade de vida. Querido, deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Nós temos lutas para lutar todo dia no nosso espírito e na nossa alma. Mas sabe qual a maior delas você vai precisar aprender a viver? É a dependência de Deus. E enquanto você não aprender a dependência, você não vai aprender a obediência. Porque se você for obedecer porque você precisa, você não entendeu a sua condição diante de Deus. Mas se você obedece porque você entende como você vai ser transformado, aí você entendeu a sua condição diante de Deus. Porque a gente quer obedecer para receber. Não, eu preciso obedecer para ser transformado. Em imagem e semelhança do meu Criador. Em imagem e semelhança do meu Pai. Há um Pai que é nosso, que estás nos céus, que é santo, que tem uma vontade, mas eu só vou viver essa vontade pela renovação da minha mente. E é nessa renovação da minha mente que a minha fé vai ferir a minha crença. Que a palavra de Deus vai ferir o eu acho, o eu quero. Mas por que comigo é assim? Por que é só comigo? Cara, se Deus te tirasse esses desafios, eu te pergunto, Ele te transformaria em quê? E eu te respondo, no mínimo em Faraó, no máximo em Satanás. Porque você vai falar agora, eu mando e o Senhor me obedece. E Deus não ia errar conosco para isso. Para tanto, Ele nos deu uma coisa chamada arrependei-vos. Coloca para mim, Alan, Gálatas 3, 26 e 27, por favor. Quando nós entendemos que nós somos pecadores, que Jesus morreu a minha morte, e nós entregamos a nossa vida com Ele, nós entramos numa verdade chamada batismo. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você foi batizado, você não desceu as águas. Assim como Jesus marcou esse tempo da peça, assim como Ele nos trouxe para a plenitude dos tempos, quando você foi imerso na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você foi ressuscitado com Ele para viver esse tempo. Acho que você não entendeu. Vamos tentar descobrir isso. Portanto, todos vós sois filhos de Deus por meio da... E não é creio. É do que está escrito. Porque o que está escrito foi consumado. Aleluia. E aí ele vai dizer que tendes em Cristo. Agora, pega isso aqui. Pois todos quantos em Cristo fostes... Em Cristo fostes? Opa! Então, peraí, há uma outra realidade. Não tem a ver com meu pai, com a minha mãe, com a minha história, com isso, com aquilo. Tem a ver com o que Deus fez no mundo espiritual.
Queridos, nós estamos comendo um evangelho tão estragado, tão estragado, tão estragado, tão estragado, que a gente nem sabe que está estragado. E o pior, está crendo e comendo. Agora, você quer ver a realidade? Colossenses 2,12. Isto aconteceu quando fostes sepultados com ele no... Ei, diga para sua alma, você está morta, miserável. Shut up. Cala-te. Todos os dias sua carne vai levantar e vai lutar contra a sua vida. E você precisa obedecer à vida, porque só há vida em Cristo Jesus. Na sua alma ela já está morta. E sabe quem vai dar ordem para a sua alma? Você. Não é para Deus, para você. Sepultados com ele no... E com ele fostes mediante a... No poder de... Que o ressuscitou dentre os... Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. A Páscoa não é para hoje, a Páscoa é para todo dia. Eu não estou dizendo para vocês que eu tenho alcançado alguma coisa aqui não, mas eu preciso falar igual Paulo. Eu estou aprendendo a deixar as coisas para trás e prosseguir para o alvo. Só que o alvo não são as bênçãos, o alvo é Cristo. Porque Cristo em vós é a única esperança da glória de Deus. E quando a glória de Deus estiver entre nós, não vai ter enfermos, não vai ter necessitados, não vai ter tristes, não vai ter endemoniados, drogados, não vai ter, sabe por quê? Porque aonde a glória de Deus está, ela transforma a vida das pessoas. Romanos 6,4. Em nome de Jesus, gente, entenda isso. Há um poder que você carrega. Há uma glória que está sobre você, dentro de você, em meio a você, por meio de você, e você precisa enxergar isso. Portanto, fomos sepultados com ele na sua, por meio do, com o propósito de quê? Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Isso é Páscoa. É que você vai dormir hoje e vai falar para o Senhor um monte de coisa. E Ele vai falar para você, espera para você ouvir o que Ele vai falar. É que você vai acordar amanhã e vai falar de novo. E na hora do almoço você vai estar cheio de Deus. E na hora da janta você vai estar triste, quebrantado, todo arrebentado. E você vai dizer para a sua alma, cala-te. Eu sei que o meu Redentor vive, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Evangelho é para o sobrenatural, não é para nossa razão, nosso intelecto, é para a soberania da glória de Deus. Se nós acessássemos mais o mundo sobrenatural, a gente tinha menos necessidade no natural. Por quê? Porque Paulo vai nos ensinar que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, o que dantes nos predestinou para que andássemos nela, na plenitude do tempo, em novidade de vida. Viva em novidade de vida. Faça o que for necessário, ore, jejue, estude, busque ser discipulado, busque conselheiro, busque apresentar o Senhor, apresente alguém que tem mais fé do que você, ande com quem tem mais disciplina espiritual que você, do que você, vá com tudo que você tem, com vontade, sem vontade, para um culto, para a célula, coloque a sua casa em ordem, coloque seus filhos em ordem, coloque seu marido em ordem, coloque a sua esposa em ordem, cumpra a palavra de Deus. Isso é andar em novidade de vida, isso é vida, porque não existe vida fora dele.
Porque ele disse: eu vim para que você tenha e vida em... Oh, Jesus. As pessoas precisam voltar a ter medo dos crentes. A gente precisa voltar a manifestar a glória de Deus onde a gente passa, em quem a gente toca, no ambiente que a gente trabalha. A gente tem que parar de vir para o culto, fazer culto de igreja, fazer culto para o Senhor. A gente tem que ter vontade de orar, o desejo de estar junto, o desejo de ver o céu descer, de achar que é fogo mesmo que consome. Tem novos céus e nova terra. Que realidade e ninguém pode mudar. Você tem direito a essa Páscoa nessa noite. A gente podia ter ceado hoje, né? Mas tudo bem. A gente podia ter ceado hoje. Ceou quarta-feira, né? É porque eu não estava aqui. Mas eu quero que você fique de pé. Os que podem. Eu queria que você fechasse seus olhos e acessasse esse lugar em Deus hoje. Deus hoje tem um grande banquete para você chamado Peça. Canaã tipifica um lugar dentro de nós que nós temos que expulsar todos os heveus, jebuseus, heteus, todos os demônios que tinham naquele tempo. Canaã fala de coração, de verdades que estão dentro de nós. E nessa noite peço ao Senhor para ferir a sua fé, a sua crença com a fé da palavra que você ouviu nessa noite. Queridos, bota para mim de novo, Alan, o gráfico. Quando você olha esse panorama, ele já está consumado. O que isso quer dizer, apóstolo? Quer dizer que é para você, para mim, para nós acessarmos. Se o problema no Éden foi o ser, qual é o problema para nós hoje? É ser. Mas quando você foi morto, na morte de Jesus, você recebeu uma coisa chamada Espírito Santo de Deus. Você recebeu a vida de Deus. Você recebeu aquele que sabe todos, que testifica no céu e na terra, e embaixo da terra. Você recebeu no seu espírito, está aí dentro de você, e você precisa chamar ele, falar assim: assume o lugar da minha vida, governe sobre mim, governe sobre a minha mente, governe sobre o meu coração, governe, Espírito Santo. E você precisa alimentar esse governo lendo a palavra de Deus todos os dias. Você precisa fluir nesse governo orando a Deus para conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus você conhece você. Você precisa jejuar, sabe para quê? Para você matar essa pessoa que quer se levantar dentro de você e não quer deixar essa vida de Deus manifestar. Você precisa de comungar um com o outro, por quê? Porque a gente está se afiando ferro com ferro. A gente está aprendendo uns com os outros. Mas você precisa ser maduro. Paulo falava quando o menino, falava com o menino, comia com o menino, andava com o menino. Mas é interessante, ele não está dizendo que a fé dele era pouca, não, a fé dele era grande. Mas ele chegou a uma consciência, quando eu decidi deixar de ser menino. Sabe o que Deus espera de nós, queridos? Uma decisão por Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória para todos sempre. O que Deus espera de mim e de você é um posicionamento do que é santo, do que é certo, do que é justo, de um caráter manifestado de Cristo, de não haver palavras
mentirosas dentro de nós, nem na nossa boca, corações deturpados. Tudo isso hoje você tem acesso a ser curado através da Páscoa do Cordeiro. Se a gente hoje pudesse celebrar a primeira Páscoa, eu colocava aqui ervas amargas para a gente lembrar das nossas dores, mas eu ia partir o Cordeiro para que todos nós pudéssemos comê-lo. E lá em Êxodo 32, 12, quer dizer, ainda vai nos ensinar que nós íamos comer ele por inteiro, não ia sobrar nada. Deus quer te preencher, Deus quer te dar tudo que Ele tem. Deus quer revelar seu Filho por completo. Deus quer revelar sua obra por completo em sua vida. Deus quer sua vida por completo. Deus quer agir na sua vida por completo. Creia nessa noite num Deus que você não vê, não sabe, não conhece, mas pela fé você toma posse. Espírito Santo de Deus vem nessa noite, se batiza com essa realidade, com a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo, seja a nossa Páscoa nessa noite. Que essa palavra, Senhor, seja o pão que nos alimenta. Seja o Cordeiro, Senhor, que estamos arrancando nessa noite pedaços e comendo, Senhor, para preencher as nossas necessidades. Mas acima de tudo, Senhor, transforma o nosso espírito, transforma o nosso caráter, transforma a nossa mente, Senhor, transforma o nosso coração, Pai. Mas nos ajude, Senhor, porque uma parte que é tua e outra que é nossa. Quando o Senhor nos manda, transformai-vos a vossa mente, não nos conformando, não tomando a forma desse mundo, mas apresentando todos os dias um culto racional diante de Ti, para conhecer a Sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Oh Deus, nos leva para esse tempo da plenitude. Pai, eu profetizo, Senhor, um tempo da plenitude do Espírito neste lugar. Um tempo das verdades e plenitudes das verdades da Tua palavra neste lugar, Senhor. Um tempo, Senhor, das ocorrências celestiais nesse lugar, aonde, Pai, ainda que nós não venhamos carregar essas verdades, mas o Senhor vai tomar as nossas vidas, o Senhor vai tomar aqueles que já entenderam, o Senhor vai fazer entre nós de forma que nós vamos começar a ver e crer o quanto o Senhor é e o quanto o Senhor faz, e quão poderoso é o Senhor. Arranca de nós toda incredulidade, Senhor, todo sofisma, Senhor, da nossa mente, ferindo, Senhor, nossas crenças e nos estabelecendo de fé em fé e de glória em glória. Que nós possamos viver o que verdadeiramente a Páscoa do Senhor se tornou em realidade no mundo espiritual. Eu clamo ao Senhor nessa noite, batiza-nos, Senhor, com o Espírito Santo e com fogo. Eu clamo ao Senhor que o Senhor nos batize com as realidades do sobrenatural. Eu clamo ao Senhor que o Senhor nos tire da religiosidade, que o Senhor nos leve, Senhor, a lugares, Pai, acessos às estruturas, Pai, aos fundamentos, aos firmamentos da Tua palavra, da Tua eternidade, Senhor, do sobrenatural de Deus, ao Cristo ressurreto, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, a ouvir Tua voz. Leva-nos a um santo lugar. Leva-nos, Senhor, a conhecer a cidade celestial. O Evangelho, Senhor, não é para nós vivermos depois que morremos. Nós já morremos quando nós vivemos. E, portanto, precisamos vivê-lo nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Se alguém está afastado do Senhor, mesmo estando dentro da igreja, Pai, traz para perto de novo. Se alguém está frio, Senhor, aqueça, Pai. Se alguém está triste, Senhor, que ele se alegre e seja forte e corajoso. Se alguém está em desobediência, Senhor, leva para a obediência nessa noite. É o desejo, é a missão do Senhor nos trazer para perto de Ti através do Teu amor. E é a nossa submissão, Pai, a obediência e manifestar o Teu reino nessa terra. Abençoa cada casa neste lugar, cada família. Quantas decisões, quantas atitudes, quantas palavras, Senhor, quantas coisas precisamos para que o Teu reino se manifeste e governe o nosso ser,
a nossa família, os nossos filhos, nosso relacionamento. Nos leva, Senhor. Nos leva, Senhor, nessa noite, diante de Ti, Pai. Deixa-nos ver e tocar a Sua glória. Deixa, Senhor, que a Páscoa verdadeiramente uma passagem em nossas vidas. Transforme as nossas vidas e nos leve para a plenitude do Cristo, a plenitude de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Peça a Ele. Eu quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Chama Ele, peça a Ele para te batizar nessa noite. Pega Ele, pede te pegar, para te convencer do pecado, da justiça, do juízo, da sua glória, da sua grandeza. Mais uma vez, ó Espírito. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Eu quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer, Cristo. Beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, queremos conhecer, Cristo. Revela, Senhor, nessa noite. Ainda não vi qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Então mostra no Senhor. Mostra no Senhor. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo,
queremos te conhecer, Senhor. Se revele, Pai, a tua igreja nesse tempo.